Ok, meus amigos, já voltamos, né? Foi bem rápido essa transição para dar continuidade à nossa aula de hoje, tá? Sobre as propriedades periódicas, justamente com as ligações químicas. E esses dois assuntos estão interligados mesmo, tá? Então, na primeira parte da aula, nós vimos as propriedades. Agora nós vamos ver o término das ligações. Ó. É ensino médio, é primeira série, é Canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, a disciplina é Química, o conteúdo é Propriedades Periódicas, né? Sobre ligações químicas. E a data de hoje, 8 de setembro de 2022. Dando continuidade à parte teórica, eu coloquei aqui, ó, justamente sobre as ligações covalentes. Ó. Olha as características das ligações covalentes. Vamos debater também. Assim como nós fizemos para as ligações iônicas, certo? Os compostos covalentes ou moleculares, ó, ocorre um compartilhamento ou emparelhamento de elétrons. Compartilhamento ou emparelhamento de elétrons. Enquanto que os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, os compostos covalentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. Enquanto que os compostos iônicos apresentam um elevado ponto de fusão e ebulição, os compostos covalentes apresentam um baixo ponto de fusão e ebulição. E eles são isolantes térmicos e elétricos, enquanto que os compostos iônicos são, sobretudo, compostos que podem conduzir calor e eletricidade. Beleza? Então tá aí. Eu queria muito que vocês anotassem essas características dos compostos iônicos. Para isso, vamos colocar, ou anotar ou tirar um print, que é mais rápido, né? Tá, vamos colocar então 1 minutinho na tela aí. Ok, meus amigos, aí mostrando para vocês aí, com certeza, a propriedade dos compostos covalentes ou moleculares, certo? Aí você tem, ó, ocorre um compartilhamento ou emparelhamento de elétrons, certo? São sólidos, líquidos ou gasosos, ponto de fusão e ebulição inferior aos compostos aí iônicos e, sobretudo, são péssimos condutores de calor e eletricidade. Bom, na sequência, nós temos aqui os dois tipos de ligação covalente. Ó. Eu estou colocando aqui os participantes primeiro, né? A ligação covalente pode ser não metal mais não metal, pode ser não metal mais semimetal e não metal com hidrogênio. Tá? Nos compostos iônicos, que é metal mais não metal, certo? E aqui os tipos de ligação covalente, ó. Covalente normal ou covalente simples, ó. Aqui cada átomo participa com um elétron, certo? Aí, por exemplo, o cloro, ó, definição, ó, o par de elétron a ser compartilhado é formado por um elétron de cada átomo ligante, ó. Formação do cloro, então você tem como é que tem? O Cl2, ó. Cada cloro tem 7 elétrons na camada de valência. E cada cloro precisa, evidentemente, certo? Você tem aí que eles precisam compartilhar um elétron. Tá? Se um tem 7 e o outro tem 7, então eles vão compartilhar elétrons. E esse compartilhamento é feito. Pode observar que
cada cloro participa com um elétron, tá? Essa fórmula que a gente coloca os elétrons ao redor do elemento é a fórmula de Lewis. Cl2 é a fórmula molecular e ClCl é a fórmula estrutural. Perfeito? Então você tem a ligação covalente simples ou normal dessa maneira. E vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor. Ok, meus amigos, vamos lá então. Olha só. E para complementar, você tem aqui, ó, o que eu falei para vocês, ó. Tanto o átomo A tem um elétron como o B, então eles estão compartilhando elétrons, ó. Nesse caso, ó, cada átomo envolvido na ligação contribui com um elétron para a formação do par eletrônico. Perfeito? Essa é a ligação covalente normal. A ligação dativa, ó, olha só. A covalente normal ainda aqui. São exemplos, ó. Pode fazer ligação simples, dupla ou tripla. Tá? O 2 oxigênio, por exemplo, tem que ter uma dupla, porque cada oxigênio tem 6 elétrons, eles querem compartilhar elétron. Já o nitrogênio com nitrogênio, isso é ligação tripla. Ó. A água, o oxigênio tem que fazer 2 ligações. Ó, tá? Então, compartilha 2 elétrons e o HCl basta uma ligação, porque tanto o hidrogênio quanto o cloro se estabilizam aí fazendo uma ligação. Perfeito? Já a ligação dativa ó, é diferente, pessoal. Na ligação dativa, o par de elétrons a ser compartilhado é proveniente de um único átomo participante. E aqui vai gerar uma tabela, nem todo elemento pode fazer ligação dativa. Quem é que pode fazer? Está aqui, ó. São esses grupos aqui. Observe, ó. Quem é da família 4A ó, tem 4 elétrons na camada de valência. Ele fez 4 ligações e não sobra nenhum, então não pode fazer dativa. Já quem é da família 5A tem 5 elétrons na camada de valência. Então faz 3 normais e vai sobrar um par, pode fazer uma dativa. A 6A faz 2 normais e 2 dativa. E a 7A tem 7 elétrons, basta fazer uma normal. E vão sobrar 3 pares de elétrons. Então essa tabela ela é muito importante, nós vamos ter várias questões em que ela vai ser fundamental para responder. Ó. Então, o número de ligações covalentes normais e dativa, tá? Que um átomo pode fazer. Então, só quem pode fazer dativa é a família 5A, 6A e 7A. Então, essa tabelinha nós vamos repetir ela nas questões, tá bom? Bom, e para encerrar as ligações, nós temos aí a ligação metálica. Ligação metálica. Qual a definição da ligação metálica aí, pessoal? Olha a definição. Ligação metálica entre átomos de metais, lógico, né, formam um retículo cristalino por uma nuvem de elétrons livres, ou camada de valência. Essa vai ser a característica da ligação metálica, certo? Então, as ligações metálicas, pessoal, as ligações metálicas, certo? O que é que acontece, ó? Aqui você tem tudo que você possa imaginar de ligação metálica está nessa cartela aí, ó. A principal característica da ligação metálica, observe ó, é a presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. Esses elétrons livres é que são responsáveis por praticamente todas as características metálicas, quais sejam. Por exemplo, os metais são bons condutores térmicos e elétricos, devido a quê? Presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada.
Os metais apresentam maleabilidade e ductilidade. O que é maleabilidade? Serem transformados em lâminas. Ductilidade, serem transformados em fios. Formação de ligas metálicas, certo? Por exemplo, o bronze é a mistura aí de cobre mais estânio e o latão cobre mais zinco. Isso só é possível devido à presença dos elétrons livres. E vale ressaltar, pessoal, que os elétrons livres estão localizados sempre na superfície do metal, porque é por isso que está na superfície do metal que eles são bons condutores, tá? Então, quando falar em ligação metálica, você vai ter que lembrar de presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada, certo? Então, é muito importante essa parte das ligações. É o slide mais importante de ligação metálica. Tá, vamos colocar então 2 minutinhos aí, por favor. Ok, meus amigos, pois agora nós vamos fazer questões, olha só. Primeira questão está aí, ó. Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, unidos por forças de natureza eletrostática, como nós já falamos. Sobre as propriedades e características dos compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmações, né? Você tem 5 afirmações, ele quer saber quais são as corretas. Essa aqui eu vou responder, tá bom? Olha só, preste atenção o que é que eu vou fazer aqui. Ó, está dizendo que os compostos, sobre os compostos iônicos, ó. Os compostos iônicos apresentam brilho metálico? Lógico que não, pessoal. Quem tem brilho metálico é a ligação metálica. Apresentam elevado ponto de fusão e ebulição? E aí? Elevado ponto de fusão e ebulição, com certeza, essa está a verdade. Apresentam boa condutividade elétrica quando em solução aquosa, também verdadeiro. Então, a primeira está falso, já temos aí dois verdadeiros. E são sólidos nas condições ambientes. Também, todo composto iônico é sólido à temperatura ambiente, pessoal. E são pouco solúveis em solvente como a água. Aí é falso, porque o melhor solvente para composto iônico é a água. Então, aí quando nós temos aí a resposta, ó, eu até comentei aqui, ó. Olha o comentário. A resposta aqui só pode ser 2, 3 e 4. Né? 2, 3 e 4, você vai marcar a letra B. É a resposta correta. E aí eu fiz o comentário. Esse mesmo comentário que eu fiz para vocês está aqui também. Não é? Agora essa aqui, vamos fazer. Ó. Eu vou fazer as 3 primeiras e depois deixar uma para você fazer.
Quando o elemento X, o elemento X, ó, é da família grupo 17, que é a família 7A. Da moderna classificação periódica, se combina com o átomo do elemento Y. O elemento Y é de que família? Grupo 2, grupo 2A. Forma um composto. Primeiro, pessoal, jamais coloque um ânion na frente de um cátion. Quem vai ser o ânion aí é o Y, porque o Y é do grupo 2A, só tem 2 elétrons na camada de valência. Então eu fiz assim, ó. Olha só, então primeiro é metal mais não metal é o composto iônico. O grupo 17 é 7A. A tendência do grupo 7A é ganhar um elétron. E o grupo 2A, a tendência é perder 2 elétrons. Então como é que nós vamos fazer? Ó? O Y, como é da 2A, perde 2, então mais 2. E o X é da família 7A, a tendência é ganhar um elétron. Conclusão, inverta as cargas, pessoal. Invertendo as cargas, você vai encontrar aí a fórmula YX2. E por que o composto é iônico? Porque envolve um metal, que é da família 2A, com o não metal, que é da família 7A. Metal mais não metal é a ligação iônica, certo? E como eu disse para vocês, sempre o cátion na frente do Y. Jamais, por exemplo, a letra A, B e C já estaria errada. O X não pode vir na frente do Y, porque o X é o ânion, certo? Tudo bem? Vamos lá. Composto iônico, com certeza. Por que é composto iônico? Porque envolve um metal e um não metal. Família 2A é metal, 7A é não metal. Agora essa aqui é para vocês, ó. Vou deixar uma para vocês fazerem aí. O que é que nós temos aí, pessoal? Olha, em uma feira de ciência, apresentou-se um vídeo que mostrava simultaneamente 3 experimentos, 1, 2 e 3, está ali, conforme indicado a seguir. Em cada recipiente havia, ó, no recipiente 1, solução de cloreto de sódio. Professor, o que é solução? Cloreto de sódio é o sal de cozinha, está dissolvido em solução. No 2, cloreto de sódio sólido, ou seja, o sal de cozinha sólido, no 2. E no 3, cloreto de sódio fundido. Aí ele quer saber, passando alguns instantes, percebeu que se acendeu ou acenderam apenas quais lâmpadas aí, pessoal? Quais das lâmpadas foram acendidas aí quando colocou? Vamos lá. Vamos colocar 1 minutinho aí para você tentar fazer. 1 minuto. Ok, então a resposta, pessoal, olha aí, o pessoal respondendo aí, né? Palmeiras do Piauí, né? São Pedro, desculpa. Letra C, o Luiz respondendo a letra C. Vamos ver. Pessoal, a resposta aqui, ó, vai ser a letra E. Por quê? A lâmpada está aqui, ó. Onde é que vai acender a lâmpada? No 1 e no 3. Por quê? Como é um composto iônico, só conduz eletricidade em solução aquosa ou quando fundido. No estado sólido não conduz. Então, somente o 1 e o 3 vai acender a lâmpada. Portanto, a resposta correta é a letra E. Propriedade das ligações. Certo? Os compostos iônicos só conduzem eletricidade em solução aquosa, ou seja, no 2 não conduz. Só o 1 e o 3. Beleza? Vamos lá. Agora, essa aqui dá para você fazer, ó. Da mesma forma que eu respondi aquela outra. Ó. Um elemento M do grupo 3A forma um composto binário iônico com o elemento X da família 6A. Assinale entre as opções a fórmula mínima do respectivo composto. Qual vai ser o composto
obtido através do elemento da família 3A com 6A. Vamos lá então, um minutinho. Ok, então qual vai ser a resposta para essa questão? Vamos lá? A resposta para essa questão, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Temos o seguinte aí, vamos lá. O elemento M é da família 3A. Quem é da 3A, ó, tá? É mais 3, tem tendência em perder 3 elétrons. E quem é da 6A é mais fácil ganhar 2 do que perder 6. Então vai haver aqui uma transferência de elétrons, ó. Tá? Inverte as cargas. Invertendo as cargas, você vai encontrar aí M2x3, certo? Vai ser a resposta para essa questão. E sempre o cátion na frente de um ânion. Sempre o cátion na frente de um ânion. Vamos lá. Questão 5. Essa é direta, pessoal. Essa eu queria que vocês fizessem, ó. Olha só. Considere as propriedades, ó. Baixo ponto de fusão, transferência de elétrons, boa condutividade elétrica no estado sólido, boa condutividade elétrica na solução aquosa. São propriedades características dos compostos iônicos. Qual desses 4 itens aí é de composto iônico? Vamos colocar então um minutinho. Está aí. Então a resposta correta aqui, ó, certo? É a letra D. Letra D, ou seja, somente o 2, ó, e o 4 é que são características dos compostos iônicos. Transferência de elétrons e boa condutividade elétrica em solução aquosa. Então a letra D satisfaz aí a questão. Próxima, vamos lá. Olha, essa aqui foi o início do assunto de ligações, ó. As ligações químicas representam interações entre 2 ou mais átomos. Cada um desses processos é caracterizado por uma denominação, certo? Esse aqui eu vou responder, que não tem alternativa. Sobre as ligações, vamos responder aí, ó. Forneça uma característica das ligações metálicas.
Colocamos agora há pouco, ó, presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada. E qual é a finalidade básica das ligações? É a busca de uma maior estabilidade, certo? Busca de uma maior estabilidade, ok? Questão 7, ó. O número máximo de ligações covalentes normais e coordenadas do átomo de um elemento químico cloro. Pessoal, o cloro é da família 7A. Quem é da família 7A, observe aqui, ó. Quem é da 7A tem 7 elétrons. Então faz uma normal e pode fazer até 3 dativa. Por isso que a resposta só pode ser a letra A. Todo elemento da família 7A, a tendência é fazer uma normal e, no máximo, 3 normais, aliás, uma normal e, no máximo, 3 dativas. Aqui, ó. Para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias X e Y, foram colocadas aqui, ó. A substância X conduz corrente elétrica no estado líquido, mas não conduz no sólido. A substância Y é péssima condutora de corrente elétrica. Então ele quer que você identifique que tipo de ligação está no X e que tipo de ligação está no Y, pessoal. Essa também eu vou responder, tá? Porque está muito boa. Olha só, a resposta vai ser a letra C. O X é composto iônico e o Y é um composto molecular, molecular ou covalente, né? Aqui, ó, certo átomo pode fazer 3 covalentes normais, ó, e uma dativa. Esse elemento pertence a que grupo da tabela periódica? Novamente aqui, ó, 5A. Quem é da 5A está aqui, pessoal. Faz 3 normais e uma dativa. Então, quem é da 5A faz 3 normais e uma dativa. Por isso que a questão de número 9 vai ser justamente aí a letra C. Letra C. Perfeito? Mas nós temos aí a questão 10. Ó. As propriedades exibidas por um certo material pode ser explicada pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades. Ó. Vamos lá. Alta temperatura de fusão, isso é composto iônico. Boa condutividade elétrica em solução aquosa, composto iônico. E mau condutor de eletricidade no estado sólido, composto iônico. Então, a partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação. Então, eu acabei de dizer para vocês, só pode ser ligação iônica. A ligação iônica que apresenta essas características aí, certo? 10, olha só. O professor encarregado de ministrar as aulas práticas de química inorgânica em uma universidade resolveu dedicar algumas de suas aulas à investigação das propriedades dos compostos iônicos, que contém calcogênio. Calcogênio é a família 6A, pessoal. Então, ele quer um composto iônico que tem um elemento da 6A. Quais são as 6A? A família do oxigênio, né? Uma substância que pode ter sido alvo será qual? A resposta é a letra A. Letra E, aliás. O sódio é metal e o oxigênio é da família 6A. Certo? Nenhuma outra dá certo. Ó. Professor, mas a letra A tem oxigênio. Mas o nitrogênio é não metal. Aqui é a ligação covalente. Ele quer um composto iônico, pessoal. É metal, mas não metal. Então aí só pode ser a letra E. 12, mais uma vez aqui, ó. Essa está até repetida, né? Ó, ele quer saber aí sobre os compostos iônicos. Nós já fizemos essa questão aqui, ó, tá? A resposta aqui só pode ser a letra B, 2, 3 e 4. Ó. O 2 é composto iônico, essa está repetida. O 3 é composto iônico e o 4 é composto iônico. O restante não pertence a composto iônico. Quem tem brilho metálico é justamente a ligação metálica. Foi a primeira questão que nós fizemos, pessoal. E a 13, vamos ver a questão do número 13. Ó. Vamos com calma agora, né? Considere os seguintes afirmativas. Ó. 1. Quando dissolvida em água, forma soluções com boa capacidade de conduzir eletricidade. 2. São ótimos condutores de eletricidade. Apresentam alta temperatura de fusão.
são duros e quebradiços. Assinale a opção cujas características estão adequadas aí, relacionadas a compostos iônicos. Mas é compostos, né? Ele quer saber o 1, o 2, o 3 e o 4, quem são aí? Vamos colocar então um minutinho na tela, por favor. Ok, vamos responder então aí. Olha aí, a letra D é a resposta. Ó. Tá? Primeiro aqui, no item 1 é um composto iônico. 2, são ótimos condutores metálico. Apresenta alta temperatura de fusão metálico. E o 4 são duros e quebradiços, são compostos iônicos. Tá? Lembra do sal de cozinha, é duro, porém é quebradiço. Então, letra D. 14, vamos ver a questão de número 14. Ó. A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos, caracterizado por ligações iônicas. Qual é a resposta, pessoal? Só pode ser a letra C. Ó. Eles fundidos no estado ou no estado líquido conduzem a eletricidade. Eles só conduzem a eletricidade nessas duas condições. Ó. No estado sólido eles não conduzem a eletricidade, certo? Vamos ver essa aqui, ó. Aqui nós temos a questão de número 15. Daí, ó, uma questão do SpaceX, ó. Os tipos de ligações químicas existentes nas substâncias cloreto de sódio, gás cloro e a água. Quais são? São 3 tipos aí, ó. Qual que você marcaria, pessoal? Vamos colocar um minuto aí, por favor.
Ok, meus amigos? Então a resposta aqui, olha só, vai ser a letra A. Por quê, pessoal? No NaCl é metal, mas não metal, é composto iônico. Cloro com cloro é a ligação covalente. E é apolar porque são substâncias, é o mesmo elemento. Ó. E a água é uma ligação covalente, porém é polar. A água é polar, é um solvente polar, certo? Então a resposta só pode ser a letra A. A questão 16, vamos fazer aqui. Ó. Uma ligação covalente normal é feita por quem, pessoal? Qual a característica da ligação covalente? Qual a característica da ligação covalente? Vamos colocar também um minutinho para você responder. Beleza, pessoal, vamos então. Vamos responder a questão. Ó. Então, a ligação covalente ó, normal, ela é estabelecida como, pessoal? Por compartilhamento de elétron. E esse compartilhamento de elétron parte um elétron de cada átomo, certo? Então, você tem aí a letra B, ó, um elétron de cada átomo. É como se fosse dessa maneira. Ó. Se você pegar aqui o cloro, ó, participa com um elétron e o outro cloro participa com outro elétron. Então, a ligação covalente, ela é sempre estabelecida, covalente normal, com um elétron de cada átomo. A questão 17 tem assim, ó. O dióxido de carbono é o CO2, ó. É um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado, né? Porém, quando esse é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte. Esse gás apresenta em sua molécula e quer saber quantas ligações covalentes. Eu vou fazer essa aqui, ó. O elemento central é o carbono, pessoal. O carbono, olha só o que é que eu vou fazer aqui, ó. O carbono, tendência em fazer 4 elétrons e cada oxigênio faz 2, ó. Então aqui nós temos o quê? 4 ligações covalentes normais. 4 ligações covalentes normais, certo? É estabelecida aqui nesse composto. A questão 18, vamos lá. Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado internacional a chupeta anticárie. Ela contém flúor, um já consagrado agente anticárie, e o xilitol, um açúcar que não provoca cárie. Estimula a sucção para o bebê. Considerando que o flúor é utilizado para esse fim, aparece na forma de fluoreto de sódio. A ligação química existente entre o sódio e o flúor é: o sódio é um metal, pessoal. O flúor é um não metal. Então, o fluoreto de sódio é esse aqui, ó. Tá? O fluoreto de sódio é o NaF, fluoreto de sódio, metal, mas não metal. Por isso que a ligação aí, ela é iônica. E a 19, vamos fazer a 19 aí, ó. Um átomo instável para adquirir também uma estrutura semelhante à de um gás nobre, por emparelhamento de elétron, certo? Esse tipo de ligação recebe o nome. Qual o tipo de ligação que é estabelecida por compartilhamento ou emparelhamento de elétrons? Compartilhamento ou emparelhamento de elétrons, tá? Qual será a resposta aí? Vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor.
Ok, meus amigos? Então tá aí. A ligação aí só pode ser a ligação covalente, a letra A. Ligação covalente, certo? E a última questão nós temos aqui, ó. Com relação às ligações químicas, é correto afirmar que a ligação metálica, ele está falando de ligação metálica agora. Qual é a característica da ligação metálica? Certo? A ligação metálica está aí. Tá? Ela ocorre o quê? O chamado mar de elétrons. Tá? A resposta é a letra A. Esse mar de elétron é a presença de elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada, certo? E para finalizar, pessoal, eu coloquei um resumo aqui das ligações, um resumo das ligações, certo? Tá aí as características, todas no resumo para você refletir tudo que nós falamos na aula de hoje. Tudo que nós falamos na aula de hoje, ó. Que a regra do octeto, da ligação iônica, ó, é estabelecida entre metal mais não metal, ligação covalente compartilha elétrons, a ligação metálica ocorre justamente a presença dos elétrons livres. Então, meu povo, nós estamos sim chegando ao final da nossa aula de hoje. Satisfeito porque nós vimos teoria e a parte de exercícios, certo? Então, você tem justamente aí um ótimo começo aí de ligações químicas e propriedades, ok? Quero conclamar vocês para a próxima aula. Vai ter um assunto muito relevante, então nós vamos trabalhar bem esse assunto. Quero desejar a vocês um forte abraço e uma boa noite.